Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos, uma live emergencial, porque aqui o que a gente quer é passar informação para vocês. Quando a gente sair da sexta-feira de carnaval, estava todo mundo achando que ia ser mais tranquilinho, tudo mudou, então a gente resolveu marcar essa live aqui para poder informar você, investidor da Genial, e a você também, que é nosso internauta e acompanha aqui o canal. Aqui é democrático, aqui a informação é para todo mundo. Então, por isso, a gente convidou aqui o Felipe Villegas, que é o nosso estrategista, vocês conhecem bem, que ele está sempre aqui. Amanhã ele vem para o Papo Genial, mas a gente resolveu adiantar também o Felipe para ele poder responder as perguntas de vocês aqui ao vivo. E o Pedro Padilha, que é o head de seleção de fundos aqui da casa, que está sempre em contato com os gestores, sabe o que os gestores estão pensando, como é que eles estão agindo, que tipo de fundo que pode sair na vantagem agora. Então, mandem suas perguntas. Tanto você que é investidor direto na Bolsa, pode fazer pergunta para o Villegas. Você que tem investimento em multimercado, em renda fixa, qualquer tipo de fundo, pode fazer aqui a pergunta para o Pedro Padilha. Nosso objetivo aqui é responder a você de casa. Claro que aqui a gente não tem bola de cristal, mas os meninos são estudiosos no assunto, então eles têm muito mais conhecimento que eu, que você, porque eles ficam o dia inteiro olhando para sei lá quantas telas ao mesmo tempo, com trocentos números, e fazer dessa filtragem. Então vamos lá, então hoje a live é para isso. Então, Villegas, bom dia, viu, rapazes? Obrigada por terem vindo essa chamada assim de última hora. Villegas, seguinte, ontem eu assisti lá o fechamento que você fez aqui especial pra gente, ficou super legal, um fechamento mais aprofundado. Foi a pior queda desde o Wesley Day, né? Ontem tivemos o Corona Day, né? Corona Day. O Corona Day. Acabou. Eu sei que é uma pergunta difícil, tá? Sim. Mas assim, bem, eu que não vou saber falar, quem sabe aqui mais é você e o Padilha. Será que pode cair mais ou acabou? Bom, Denise, é o seguinte, acho que é importante a gente falar assim, por que a Bolsa, por que as ações caem? Né? Acho que normalmente por dois efeitos, ou porque alguma empresa mudou a expectativa, ou divulgou um resultado ruim, ou teve uma notícia bomba que realmente vai impactar a empresa, ou simplesmente pelo fato de nós termos algum evento que cause alguma imprevisibilidade. Tá? Então acho que a grande questão, que é o que está afligindo os mercados agora, tanto no Brasil quanto no mundo afora, é essa questão de que o investidor ele não sabe os reais efeitos do coronavírus, quando isso vai acabar, quantos países vai atingir. Então, na dúvida, o investidor ele acaba adotando uma postura mais conservadora. Então, mesmo que a gente ainda tenha um cenário positivo, um viés positivo para o mercado de ações brasileiro, não interessa, tá? Isso não importa. O investidor ele vai ter a seguinte postura, né? O investidor racional. Eu saio agora de ações, né? Dado essa imprevisibilidade, esse cenário instável, a hora que as coisas melhorarem, a gente volta aqui a se posicionar. Tá? Então, basicamente, os efeitos que a gente está acompanhando nas bolsas é exatamente esse. Dado a imprevisibilidade, na dúvida, eu tenho uma postura mais conservadora. E eu acredito que sim, Denise, eu acredito que isso tende a continuar. Nas próximas semanas, talvez meses. O mercado brasileiro ele vai ficar muito exposto ao noticiário internacional, e eu acredito que ainda não acabou, porque mesmo que a gente tenha alguma notícia, alguma sinalização de que o vírus está se contendo, diminuiu a sua propagação, eu acho que ainda poucas empresas divulgaram aí que estão revendo as suas metas de produção, de lucros, de receitas para 2020. Então, isso vai gerar ainda impacto. A gente precisa ver também, acompanhar os dados macroeconômicos, né, que vão começar a sair já com os impactos reais do coronavírus referentes ao mês de janeiro, de fevereiro, etc. Então, ainda existe munição para um noticiário negativo. E esse noticiário negativo ainda tende a justificar um movimento de baixa na Bolsa. Então, o momento agora é ter paciência, ninguém sabe o quanto isso vai demorar, né? E essa dúvida acaba gerando, talvez, esse movimento mesmo exagerado. Porque a insegurança em relação aos impactos na economia real. Isso. Não é que o mercado fica nervoso com o coronavírus, que a gente está com medo dos operadores, dos meninos aqui, de mim, de ficar doente. Não é nada disso. É o medo de como isso atinge a economia real. Tanto é que quando a Apple falou, não vou entregar as metas por causa disso. Então as pessoas começam a ficar mais espertas com relação a isso, mais ariscas. Mas
tudo está muito embrionário. Agora, Padilha, você conversou já com alguns gestores ontem, depois dessa queda. No geral, o que eles estão achando? Acho que, só complementando, antes de responder a sua pergunta, complementando um pouco o ponto do Felipe, um negócio que eu acho interessante a gente também sempre avaliar e ressaltar, é que a gente vinha de um momento também que as bolsas americanas, principalmente, estavam em patamares recordes, né? A gente teve o ano de 2019 foi extremamente positivo, as bolsas americanas subiram ao redor de 30%, a bolsa aqui local também 28%, 30%, alguma coisa nesse patamar, né? Exato. Então acho que o mercado também estava já muito esticado, então esse coronavírus aparece no momento que já vinha se falando de uma potencial realização, então aconteceu num momento que o mercado acho que já estava procurando algum motivo para ter uma realizada, que eu acho que é saudável até, entendeu? Óbvio que esse negócio do coronavírus, ninguém sabe onde vai parar, ninguém sabe ainda, né, qual é a magnitude desse negócio, as coisas estão acontecendo enquanto a gente está aqui gravando essa live. Então, no final do dia, ninguém sabe exatamente qual o impacto que esse negócio vai ter ou na economia real, ou, enfim, nos mercados, mas o fato é que a Bolsa já estava extremamente esticada. Então, esse movimento de realização é até saudável do ponto de vista de preço, entendeu? Então, só queria fazer esse pequeno complemento em relação ao ponto do Villegas. Sobre a sua pergunta, eu falei já com alguns gestores, e assim, a gente vê um pouco de tudo. A gente vê uma turma que já vinha, né, depois desse movimento, né, de alta muito forte do ano passado, já vinha operando com os portfólios um pouco menos, né, com uma tomada de risco um pouco menor, um pouco mais conservadores, né, entre aspas, tá? Então, tinha já uma turma com essa cabeça, né, de vir com uma alocação à bolsa um pouco menor. Tinha uma turma que estava no talo, tá, até o que permitia, né, a política de risco, a política de alocação das suas carteiras, e veio diminuindo, né, depois, inclusive operando no mercado internacional para diminuir, dado que a bolsa aqui estava fechada nos 2 primeiros dias ali do carnaval, segunda e terça. Então tiveram algumas gestoras que diminuíram o risco das carteiras vendendo bolsa lá fora, enfim. Então a gente viu um pouco de tudo. O fato é que ninguém sabe que impacto que esse negócio vai ter no longo prazo, tá? Mas a gente percebe que, assim, taticamente, a turma veio diminuindo um pouco o risco, assim, de um modo geral. Tem um pouco de tudo. Tem gente que está aproveitando a oportunidade, né, para comprar mais, então a gente observa um pouco de tudo, tá? Não dá para generalizar assim muito, olha, os gestores na média estão diminuindo o risco, não dá para fazer isso. É um pouco caso a caso. Queria ver essa coisa de aproveitar a oportunidade, porque, por exemplo, hoje tem uma reportagem com o Luiz Barsi, que é o maior investidor individual da Bolsa, no Estadão. E ele falou, eu comprei 10 milhões de reais em ações ontem. Gente, mas é tudo assim, tudo extremamente maior do que a nossa vida comum aqui, porque ele tem 2 bilhões de reais, então 10 milhões para ele é uma coisa, para mim é outra coisa. Ele utilizou a reserva de emergência, exato, né, dele. imagina, 10 milhõezinhos de reais ali. O cara tem muito dinheiro, então é outro tipo de estratégia. Agora é o seguinte, um amigo meu falou comigo ontem, assim, no final do dia, ele falou assim, estou comprando o BOVA11. BOVA11 é um ETF que replica o Ibovespa. Estou comprando o BOVA11 no fim do dia, mas seja o que Deus quiser. Quer dizer, na cabeça dele, ele estaria aproveitando uma oportunidade de compra, mas seja o que Deus quiser, porque ele não sabe se vai cair mais. Você acha que é o momento de repente comprar o índice, apostar na alta do índice em geral, ou é a hora de pescar uma ação aqui, outra ali? Denise, eu gosto mais de você fazer uma seleção um pouquinho mais criteriosa, tá? Eu acho que a bolsa, você comprar o BOVA11, você vai estar se expondo muito a commodities. Petrobras e Vale tem grande relevância. E é um setor, né, empresas ligadas a commodities, que eu evitaria num primeiro momento. Empresas ligadas a commodities, eu acho que setor aéreo também é um setor que tende a ser evitado, empresas ligadas a turismo. Na minha opinião, esses 3 setores devem ser os mais impactados num primeiro momento e que devam apresentar um pouco mais de instabilidade. Sempre chegam essas perguntas, né? E aí, agora é a hora de entrar, como eu faço, o que eu devo fazer? Eu acho que nesse primeiro momento é olhar ali para as empresas que você gosta, olhar para as empresas de qualidade do seu portfólio e que você tenha uma visão de longo prazo. Tendo isso estabelecido, né, se você tem a sua reserva de emergência, um fundo caixa, está com vontade de comprar as ações, pode fazer nesse momento, tá? Mesmo com esse cenário, com esse viés negativo que a gente tem à frente, pode fazer isso nesse momento, mas faça isso com parcimônia, né? Até comentando aqui que a gente falou antes, aqui nos bastidores, né? Se, por exemplo, você tem R$1.000 ali que você está querendo investir em ações,
divide esses R$1.000 em 3 partes, né? Compre uma agora, mas esteja preparado para novas quedas à frente. Eu acho que nessa crise coronavírus devem surgir excelentes oportunidades para os investidores, mas é preciso ter paciência e saber tomar as atitudes nas horas certas. E eu acho que vale a pena você correr o risco de enfrentar ou encarar uma alta do mercado repentina, tá? Dado toda essa instabilidade. Mas mesmo assim, eu acho que a gente segue ainda bastante confiante e é o que eu disse ainda desde o começo do ano. 2020 vai ser o ano da seleção, da seleção de ativos. Não vai ser toda e qualquer empresa que vai subir, visto que a gente observou em 2019. Então, aquele investidor que melhor souber escolher as suas ações vai se dar muito bem neste ano. Agora, um negócio só queria complementar, claro. Acho interessante esse ponto que o Villegas falou. O negócio que a gente tem que ter em mente é que essa questão do coronavírus, das poucas coisas que a gente já sabe é que isso vai ter de fato um impacto na atividade econômica global. E isso é deflacionário. Quer dizer o seguinte, que os bancos centrais vão ter munição agora para diminuir ainda mais a taxa de juros já num ambiente extremamente baixo. Então, por exemplo, o Banco Central do Brasil já tinha sinalizado que deveria parar ali nos 4,25. Só que agora já começou de novo uma expectativa de potencialmente o Banco Central cortar ainda mais a taxa de juros. E isso é positivo, né, para o preço das ações, porque é inversamente proporcional. À medida que cai a taxa de juros, quando você faz ali um modelo de desconto, né, de fluxo de caixa, quando você traz o valor presente, você tem um valor presente maior. Ou seja, isso é bom, né, para o valor das empresas. Obviamente, eu acho que esse ponto que o Villegas falou é extremamente relevante. Você vai ter que fazer uma seleção ainda maior. Esse negócio de comprar uma cesta é muito perigoso, porque, enfim, tem empresas que vão ser mais impactadas do que as outras. Mas essa questão desse impacto na atividade global ser deflacionário vai permitir com que os bancos centrais cortem ainda mais as taxas de juros, o que obviamente é positivo para o preço das ações. Entendeu? Nossa, então isso deu um nó aqui na pergunta que eu ia te fazer. Porque eu ia te fazer o seguinte, se os fundos de renda fixa agora partem, que estavam tão assim esquecidos, meio abandonados, a renda fixa acabou, não acabou. Se eles, e os fundos multimercado, se eles agora ganham um destaque com essa perspectiva de queda do juro, talvez não. Como é que você avalia isso? Acho que, Denise, tudo depende do perfil do investidor, né? Eu acho que o investidor com um perfil mais conservador, que esteja, né, mais avesso a risco, que esteja preocupado com esse movimento, que tenha algum dinheiro alocado, né, num ativo um pouco mais de risco, esteja incomodado, o que a gente orienta, o que a gente vai orientar, né, ao longo do dia, enfim, acho que é até importante passar que os nossos assessores todos estão aí à disposição para atender, né, as demandas. O que a gente vai orientar é que faça uma diminuição, né, na tomada de risco das carteiras, justamente para tentar alinhar, né, o perfil à situação atual aí do mercado. Mas o investidor que tem um pouco mais de apetite a risco, talvez seja o momento de alocar. Em relação aos fundos de renda fixa, obviamente, com a taxa de juros, se realmente acontecer esse movimento de fechamento, esse movimento de queda, os fundos pós-fixados ficam ainda menos interessantes, né? Isso tem impacto direto nesse negócio. Mas, de novo, a gente já está num patamar extremamente baixo, 4,25, 3,75. No final do dia não vai mudar muita coisa, entendeu? Então, acho que é muito mais entender qual é o perfil desse investidor e alinhar, fazer uma montagem de carteira que de fato esteja, né, bem estruturada para aquele perfil. Em relação aos fundos multimercado, a gente gosta, não agora por causa da questão do coronavírus, mas assim, estruturalmente é um tipo de produto que a gente acha interessante porque ele tem uma flexibilidade, né, de como ele pode operar uma série de mercados e tomar diferentes posições nos mercados que ele opera. Ele tem uma flexibilidade para ganhar dinheiro independente do cenário, entendeu? Então, eventualmente, o cara pode vender bolsa, se ele acha que a bolsa vai cair, enfim. Então, a flexibilidade do mandato permite com que ele possa ganhar dinheiro independente do cenário. Então, essa questão estrutural, essa questão no mandato, faz com que a gente goste e a gente continua gostando, tá? Obviamente, tem que tem que ter uma exposição ali de novo na linha do que faz sentido do perfil do investidor, mas estruturalmente a gente gosta dessa alocação. Essa questão que o Padilha comentou do perfil de investidor, acho que ela é muito importante, Denise. Claro, né, ninguém quer que eventos como o coronavírus façam com que o nosso patrimônio tenha uma queda, mas eu acho que eles são importantes para que o investidor ele mesmo se conheça.
A gente sabe que no ano de 2019 o número de de participantes na Bolsa Brasileira praticamente mais do que dobrou, né? Então tem muita gente nova que não conhece, nunca tinha visto momentos como esse, de aversão ao risco, que as ações caem. Então eu vejo que momentos como esse são ruins, tá? Mas são muito importantes para a formação da personalidade do investidor. Para ele olhar para o portfólio dele e falar, poxa, eu acho que eu exagerei. Eu achava que era agressivo, mas não era tanto. Exatamente. Então isso é um momento de reflexão também para você saber como que você lida com aquilo. Porque uma coisa é, na hora que está tudo subindo, falar, não, eu sou agressivo, eu quero ter o mínimo aqui em renda fixa. Mas nessas horas, né, que desculpa aqui, mas a água bate no bumbum, né, que você... Poxa, eu não era tão agressivo, eu acho que eu sou mais conservador. Então aí que entra a Genial, nossos assessores, para tentar então rever, né, o portfólio, deixar ele talvez um pouco mais conservador, ou moderado, enfim. Então acho que isso é um movimento importante. Não foi o primeiro, né? Não será o último, então isso acaba sendo muito importante para a educação financeira, para as pessoas reverem o seu portfólio e identificarem o seu real perfil de investidor. Isso é muito importante. Porque além dos diferentes perfis, cada um desses perfis tem que ter coisas, uma diferenciação ali, uma diversificação dentro do seu próprio portfólio. Então não é que a pessoa é agressiva, que ela vai ter só ações, ela tem que ter várias outras coisas ali no portfólio. É aquela velha história, né, de nunca botar todos os ovos na mesma cesta. Exato. E por mais que o cenário para as ações esteja extremamente positivo, não dá. Você precisa ter um portfólio diversificado, seja com ações, com fundos imobiliários, com renda fixa, com fundos, crédito, com investimentos internacionais, em ativos estrangeiros, ouro, dólar. É sempre muito importante você ter todas essas cartas. Claro, em determinados momentos, uns mais do que os outros, mas é importante você sempre ter essa diversificação para você ter um portfólio aí sempre equilibrado e poder conseguir ultrapassar esses momentos de adversidade. Já estão chegando perguntas aqui, queria agradecer a presença de todo mundo, pedir para deixar o like, deixa seu like aí de uma vez, tenho certeza que você vai gostar. E quem não é inscrito no canal, aproveita esse momento, tá, gente? Se inscreve no canal, clica no sininho, para você estar sempre por dentro das comunicações aqui, das informações, partindo dos especialistas da Genial Investimentos. Então vamos lá, já vou começar aqui algumas perguntas. O Roque Paulo, que está sempre aqui com a gente. Meus caros, até que ponto podemos ver como oportunidade e que sinal esperar para começar a comprar? Bom, eu acho que nessas horas a análise gráfica, né, olhando especificamente para ações, ela costuma nos ajudar, tá, em pontos. Então, inclusive, a gente tem a sala do Igor Gramiani, ele está ali todos os dias, das 9h30 ao meio-dia. Então, identificou que uma ação caiu bastante, testou uma região de suporte. Quando a gente fala suporte, é uma região em que existe uma forte demanda por compradores. Então, testou algum suporte, alguma média móvel. É uma ação que a gente começa a deixar no radar. Então a análise técnica ajuda. E claro, né, acho que o noticiário, à medida, Denise, em que a gente tiver um noticiário de que temos uma vacina, o vírus está ficando mais controlado, nós já temos a efetividade dos dados macroeconômicos, né, ou seja, com dados de vacinas, de que a doença está sendo controlada e de que nós agora temos uma maior previsibilidade em relação à real situação das principais economias globais, acontecendo isso vai, no caso, refletir uma melhora do investidor sem sombra de dúvida, tá? Como eu já disse antes, não é porque uma notícia é negativa que isso vai ter um efeito negativo. Se aquela notícia é negativa, mas existe uma maior previsibilidade, isso já é o suficiente para o investidor voltar aí a se expor a risco. Ontem à noite, só fazendo um ponto adicional, quando a gente marcou essa live, eu comecei a ler algumas coisas, né? Fui dar uma buscada aí para a gente se preparar, né? Para participar aqui. E o negócio que eu achei interessante, eu comecei já a ler, já comecei a achar alguns relatórios de alguns, enfim... Óbvio, a gente ainda está dentro desse ambiente de muita incerteza. Mas como na China, que foi, né, o ponto inicial aí dessa pandemia, acho que não dá nem para chamar ainda assim, enfim... Mas a gente já observa uma queda, né, na curva de crescimento aí de contaminação. Já tem várias casas independentes de research internacionais aí recomendando, indicando que potencialmente pode ser um bom momento
de voltar a comprar empresas chinesas. Então, enfim, a gente já nota que na China, pelo menos, já teve uma inversão na curva. Obviamente que agora ao redor do mundo, a gente está ainda naquele momento, né, de escalada. Por exemplo, a gente anteontem, não me lembro agora exatamente, teve a confirmação do primeiro caso aqui no Brasil. Obviamente, a gente sabe que não vai ficar só em um caso. Esse negócio vai ter alguma escalada, a gente não sabe até quantas pessoas serão contaminadas, enfim. Então, obviamente, é uma tragédia humana. Mas o que a gente sabe é que já começa a aparecer oportunidade, já tem gente já falando de eventualmente comprar empresas chinesas. Então, daqui a pouco a gente vai começar a ver isso. Agora, falar de momento é muito difícil, né, Vilegas? Falar difícil. O que vai ser, né, o fator que vai culminar, né, que a Bolsa vai voltar a subir. Isso é impossível falar. É difícil saber o momento. Aqui a Marta faz uma pergunta. Os fundos imobiliários passam por você também, não? Mas, bem, ela diz aqui, bom dia, tenho vários fundos imobiliários para gerar renda, o que fazer? Então, vocês têm alguma sugestão? Eu sei que nenhum de vocês dois é especialista em fundo. A gente tem um monte de material de fundo. E eu fico te devendo, então, hein, Marta, uma live com um especialista de fundos para saber o momento. Mas, bem, o que você falou que acha que o juro deve cair, isso favorece? Os juros para baixo é, obviamente, muito bom para fundo imobiliário, né? A gente viu isso nos últimos 2 anos. Assim, em relação ao outro ponto, né, que é importante para a precificação, né, das cotas desses produtos, é a atividade real. A gente ainda não sabe qual é o impacto que isso vai ter na economia brasileira. Então, assim, é muito difícil falar ainda, porque eu acho que nada muda por enquanto, entendeu? Assim, Denise, olhando para a pergunta dela, eu tenho fundos imobiliários para renda. É fácil dizer assim, fundos imobiliários, mas muita gente tem imóveis, né, físicos mesmo, para renda. O fato de ter coronavírus ou não, eu acredito que não muda a estratégia dessas pessoas. Então, que ela siga a estratégia e, quem sabe, eu acho que aproveitar desses momentos de maior volatilidade, se, por exemplo, ela tem uma frequência de, sei lá, um exemplo aqui, eu aporto R$500 mensalmente em fundos imobiliários com foco em renda. Dada essa volatilidade, os preços estão mais atrativos, então eu consigo também aumentar um pouquinho o meu aporte que eu faço mensalmente. Então é a questão de adequar. Acho que o principal impactado, Denise, nesse momento de curto prazo, na verdade, vão ficar por conta dos especuladores, né? Que são pessoas ali que às vezes entram de maneira alavancada na bolsa, colocam estratégias de curto prazo. Esses sim são investidores que acabam sendo os mais prejudicados, infelizmente. Mas quem tem visão de longo prazo, quem tem fundos imobiliários para renda, é tentar enxergar esses momentos com aquele viés ali, com aquele olhar aí de oportunidade, tentar enxergar o copo meio cheio, ter paciência, que sim, boas oportunidades devem surgir, não só agora, como mais para frente também. Smart Money mandou uma pergunta também, mas eu volto lá, tá? O Smart Money também está sempre aqui com a gente. Vou voltar na sua pergunta, mas só vou pular para as duas seguintes que tem a ver, de repente vocês já até responderam aqui. O José Rodolfo fala, devo apostar em ativos na área de construção de imóveis, já que não é uma área afetada pelo corona? E o Sidney diz, e no mercado imobiliário vai ter impacto a respeito do coronavírus? Vocês já expuseram aí? Assim, olhando para os setores, não, na teoria não teria impacto, mas eu acredito, Denise, que essas empresas, elas subiram muito nos últimos meses. Então eu acho que, pegando até o gancho do que o Padilha comentou anteriormente, as empresas que mais vão cair agora e que vão sofrer volatilidade não necessariamente são as empresas mais impactadas. Então o mercado vai olhar empresas mais impactadas poxa, aquelas empresas que subiram muito. Por quê? Ele vai fazer uma readequação do portfólio dele. São empresas que eu estou com um ganho absurdo dos últimos meses, então faz sentido para mim realizar o lucro, ou seja, diminuir a minha participação, para se essa empresa realmente estiver num preço mais atrativo, eu volto nela num segundo momento. Tá? Então eu vejo que as empresas mais impactadas vão ser, claro, né, como eu já disse, commodities, siderurgia, mineração, turismo, construção civil e varejo. Tá? Por quê? Construção civil e varejo, porque foram empresas que subiram muito no finalzinho de 2019, então na hora que aquele grande investidor olhar o portfólio dele, ele vai olhar assim, poxa, quais as empresas que eu estou com maior lucro, maior rentabilidade? É nessa que eu vou diminuir a minha exposição. É um negócio que eu só queria complementar. Claro. Nesse tipo de situação que você tem claramente um descolamento, né, entre preço de mercado e fundamento, né, assim, nesses momentos de pânico, para o investidor de longo prazo, na minha opinião, ele deveria não fazer nada. Entendeu? Ou eventualmente, como o Vilegas falou, analisar uma possibilidade de aumentar um pouco a posição.
Porque assim, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Pelo que o Villegas disse, obviamente ele é o especialista em bolsa, mas a gente pode estar numa situação que as melhores empresas vão cair mais do que as piores empresas. Porque elas já vinham no movimento ali, já vinham num nível de valuation um pouco mais esticado, e aí nesse movimento o investidor ali de curto prazo vai realizar, né, o lucro, o que vai obviamente impactar o preço desse negócio. Então quando você começa a falar que potencialmente a melhor empresa vai performar pior do que a pior empresa, claramente é um sinal de que, né, o mercado perdeu, né, um pouco a razonabilidade. Esse negócio está sem fundamento. Então tem que esperar um pouco, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, e aí, enfim, a gente vai conseguir, né, ter um pouco mais as coisas vão ficar um pouco mais concretas, a gente vai poder tomar uma decisão um pouco mais fundamentada. Ontem até foi um movimento interessante, que em um dado momento do mercado, a gente tinha Magazine Luiza caindo mais de 6% e Cielo, que é uma empresa que todo mundo sabe que está no momento ruim, subindo 1%, né, caindo meio. Mas é muito por conta disso, é o mercado se reajustando a esse novo cenário de maior instabilidade. Então, empresas que subiram muito, por mais que a gente saiba que não vão ser aquelas empresas mais impactadas, acabam entrando ali nessa onda de realização de lucro. O Barça comprou o Cielo, será que foi isso? Eu não sei quanto desses 10 milhões dele foi para Cielo. Pode ser que ele segurou um pouquinho aí então, viu? O que você ia falar? Desculpe, Tito. Não, acho que esse é o tipo de movimento de pânico mesmo, né? Assim, acho que... É o efeito manada, né, que a gente chama. Então, vou voltar ali a pergunta do Smart Money, que ele está sempre aqui com a gente, tem que prestigiar. Então, aproveitar e pedir aqui para vocês já deixarem o like, ajuda a gente a divulgar ainda mais esse conteúdo e avisar para quem chegou depois que essa live vai ficar disponível, a gravação da live vai ficar disponível no nosso canal imediatamente. Assim que acaba a live, ela fica disponível e também ela vai para podcast. Quem quiser depois ouvir no carro, no transporte público, no busão, eu já estava no busão ouvindo o seu Morning Call. Sai cedinho, né? Já, 8 horas da manhã tá lá. Já me informando. Então vamos lá. Smart Money pergunta: com essa queda, vocês acreditam que vai diminuir a quantidade de investidores? Deve diminuir uns 30%, 40% de investidores? Não, acho que não faz sentido. Eu acho que é mais a questão, Denise, que esse investidor, dado esse susto que está ocorrendo no momento, vai ser talvez um momento de reflexão dele rever o portfólio dele, mas não que ele saia da bolsa, acho que não. Mesmo porque os juros ainda estão baixos, né? E vai ficar cada vez menos atrativo investir em renda fixa. A perspectiva é agora de juros ainda mais baixos, entendeu? Então, acho que toda essa questão, né, o impacto que isso potencialmente vai ter na atividade é um cenário bom para juros ainda mais baixos, então, pelo menos, a perspectiva do juros ser mantido nesse patamar extremamente, né, reduzido por mais tempo. Então, assim, o cenário macro continua bom para a Bolsa, entendeu? E a gente está no meio da temporada. Acabou a temporada de balanço ainda não? Não, estamos na metade ali, tem bastante empresa. Como tem notícia, hein, gente? Meus colegas jornalistas que estão nas redações estão, na lida. 2020, eu estou fora de redação também, estou trabalhando bastante, imagina para quem está na redação. Não, 2020, tá agitado, viu? Tá tem agitado. coisa, tem assunto. O WTBM, tem uns apelidinhos aqui que muito engraçado. A previsibilidade dos ativos terem alta valorização neste ambiente de dúvidas ou baixa produtividade, etc., vai conduzir o mercado a descer ladeira abaixo? A gente vai passar por um momento aí de correção dos ativos, tá? E a queda mais forte, ela se dá pela imprevisibilidade, não tem como saber. E, é claro, né, o mercado, cada dia é um novo dia, né? E, então tem que acompanhar o noticiário, vai ser praticamente impossível saber a melhor hora de entrar, por isso que eu falo, se você está com vontade de entrar, faça isso de maneira gradativa. Ou, na dúvida, não faça nada. Acho que essa é uma das melhores atitudes. Um pouco, né? Espera um pouco o mercado voltar ali, né, pro fundamento, né, parar de operar em cima do pânico e para entender exatamente como é que esse negócio vai ser. O Valberto está te perguntando aqui, eu não sei se você pode falar isso, a gente teria que chamar aqui as gestoras, que é a Paola e a Magali, que são as gestoras do Brasil Plural FICFIA, mas ele perguntou o que esperar do Brasil Plural Estratégia FICFIA nesse momento. Acho que seria melhor falar com elas, mas o que eu posso dizer é o seguinte, o Brasil Plural FICFIA ele é um fundo long only, né? Então o mandato dele é estar majoritariamente comprado. Então, por mandato, por política de investimento, a flexibilidade dele de diminuir a exposição ao mercado é extremamente limitada. Então, ele tem, né, obviamente, ele vai cair com essa queda muito forte da Bolsa, não tem jeito, todos os fundos de ação long only acontece isso.
Enfim, então o que se pode esperar de uma maneira macro é que ele sente, né, do mesmo jeito que no ano passado ele foi muito bem, né, com a alta da Bolsa, com essa queda de 7% de ontem ele vai sofrer. Tá? E aí, enfim, para entrar um pouco mais no detalhe da carteira, seria melhor falar com as meninas. Tá. O Marco diz aqui, é hora de comprar ações de empresas com fundamentos. Oba, já está animado aqui, ele já está aqui no ritmo para aproveitar as oportunidades. Wesley diz, bom dia, para quem se posicionou alinhado à carteira de ações recomendada de vocês, em fevereiro, deve manter ou aumentar a posição ponderadamente, acompanhando as quedas em março? É o Felipe que faz a carteira, então é para você mesmo a pergunta. Olha, depende muito da estratégia, tá? De como o investidor observa, mas assim, acho que isso depende muito do investidor, Denise. Não tem o que é certo, o que é melhor, tá? O que a gente recomenda é, sempre que sejam feitas trocas ou aportes adicionais, que isso seja feito nas viradas de mês. E a gente sabe, sabendo que a estratégia da carteira recomendada é sempre com uma visão ali de pelo menos 12 meses, um ano, que é quando a gente fecha aí os ciclos da nossa estratégia de alocação. Bem, se já está para mudar, o mês está acabando. Exatamente, amanhã sai o portfólio para março, após o fechamento do mercado. E já vai ter alguma influência disso, Sim, imagino. no caso eu vou deixar a carteira um pouco mais conservadora, tá? Pegar ativos de menor risco, enfim, mas vai ser um mês muito bom, Denise, porque essa chacoalhada no mercado, né, trazendo um pouquinho para o irracional até, ela deixa ativos de qualidade com preços atrativos. E o nosso algoritmo ele é especialista nisso. Identificar boas empresas que estejam com preços mais justos. Então, provavelmente a gente deva ter aí muitas mudanças para março e eu vou tentar deixar a carteira um pouco mais conservadora. Mesmo sabendo ou correndo esse risco de, se o mercado tiver uma recuperação, a gente fique de fora. Mas acho que vale a pena correr esse risco nesse momento. Dia 29 é sábado, acho, né? Então, isso, então amanhã, sexta-feira, tem a publicação. Mas sai primeiro para clientes. Como é que vai ser os horários? Então, amanhã, 4 horas da tarde, na nossa sala ao vivo, eu vou fazer um call ali com os nossos clientes, falando sobre todas as nossas trocas. Então, amanhã, na nossa sala ao vivo da Genial Investimentos. Não é aqui no YouTube, não sei se a nossa produção tem o link da sala ao vivo, mas amanhã, 4 horas da tarde. Depois que fechar o mercado, a gente divulga o PDF com os fechamentos, né, direitinho. E na segunda-feira a gente sobe no site as informações para os demais clientes. Mas para participar da sala ao vivo, só sendo cliente? Cliente é Genial que vai ter acesso aí à sala ao vivo do Igor. Para quem já participa da sala ao vivo do Igor, já tem os caminhos aí de acesso. Então, gente, é o seguinte, vocês viram, quem é cliente Genial recebe a informação com antecedência. E ainda mais agora tem um fim de semana no meio, né? O pós-carnaval, vai ter um monte de bloquinho, um monte de coisa acontecendo entre o cliente receber informação e o não cliente receber informação. Então, fica aqui a dica. Quem quiser virar cliente da Genial, o momento é agora. Então, na descrição dessa live, e quem estiver assistindo pelo podcast, quem estiver ouvindo pelo podcast, também na descrição do podcast, tem um link para você abrir a sua conta na Genial. É coisa de, sei lá, 5, 10 minutos, é coisa rápida. Você abre e já a partir de amanhã, quem abrir hoje, já amanhã já tem essa informação. Aí só mandar também, se quiser participar, a gente tem um grupo no Telegram, que a gente conversa com os clientes. Então eu coloco lá todas as informações, o link para a nossa sala, enfim, ele recebe ali tudo em primeira mão. Para participar do grupo, quem vai virar cliente ou quem já é cliente, é só encaminhar um e-mail para research@genialinvestimentos.com.br, mandar o nome, o CPF para a gente validar se você é nosso cliente ou não, e o telefone celular para a gente te adicionar no grupo e fazer parte ali da nossa comunidade. O Deilson, que é nosso mago aqui, ele tem essas informações, ele vai colocar aqui, ele está respondendo como Genial Investimentos, vai colocar aqui. Então vamos lá. Solange pergunta, como o Felipe está preso aqui dentro, não sei se ele vai saber responder, porque quando a bolsa abriu ele já estava aqui dentro comigo, mas por que a Telebrás está caindo tanto? Telebrás, empresa de baixíssima liquidez, é uma small cap, então essas empresas de menor liquidez, nesses momentos de alta volatilidade, algum investidor maior saindo vai influenciar mais no preço desses ativos. E o resultado da Ambev sai hoje? Saiu hoje, foi um resultado, sim, vi, foi um resultado em linha com o que o mercado esperava,
com um certo viés negativo, então pode ser que as ações sofram hoje. Mas o resultado não trouxe nenhuma surpresa, tá, Denise? Tivemos coisas positivas e negativas, e elas acabaram umas compensando as outras. Então, no geral, o resultado vem em linha com o que o mercado já esperava. O Wellington diz, já garanti meu like. Obrigada, viu, Wellington? Gente, deixa o like aí para ajudar a gente a divulgar aqui nosso espaço aqui democrático para investidores aqui na Genial Investimentos. Vamos lá. Jorge Sá pergunta, empresas que dependem da China, importação e exportação, seriam mais afetadas? Nesse caso, empresas de serviços seriam mais indicadas, como bancos? O que vocês acham? Olha, eu vejo o banco como uma boa opção. O único problema de banco agora é que ele costuma ser, dada a sua representatividade no índice Bovespa, liquidez, ele costuma ser porta de entrada e saída de investidor estrangeiro. Então pode ser que os bancos sofram agora no curto prazo, mas sim, são opções interessantes. O setor de telefonia é um setor interessante, por poder ser um prestador de serviço, mais conservador, paga bons dividendos. O setor elétrico também costuma aí nos dar boas oportunidades. Só para falar numa escala, Denise, acho que a empresa que tem maior dependência da China é a Vale, tá? Acho que cerca de 50% das receitas de Vale são advindas aí da China, então ela tende a ser a empresa brasileira mais impactada da Bolsa. Eu não me lembro o segundo lugar agora, mas acredito que seja alguma empresa de mineração, e a gente tem também a CSN, lembrei agora. Vale com 50%, Suzano com, se não me engano, 30%, e CSN com algo em torno ali de 20% e 15%. São as empresas brasileiras mais dependentes do mercado chinês. Agora, Padilha, a gente estava falando, você falou que não vai ter jeito, os fundos de ações vão ser afetados por essa queda brusca, não tem como correr. Agora, fundo multimercado, eles têm qual é a porcentagem que eles têm de ações, ou isso varia de fundo para fundo? Isso varia de muito, assim, caso a caso. O que a gente vinha observando é que, desde o início do ano passado, a turma vinha com uma exposição à Bolsa muito grande. Está muito grande, né? Obviamente dependendo ali do mandato de cada um. Tem gestores que tinham 40% de exposição à Bolsa, tinham outros com 20%, outros com 10%. E esses 40% poderia, né, dada a média deles, ser mais ou menos em linha do que eles sempre fizeram. Os que estavam com 10% poderia ser o topo histórico deles. Então, assim, fundo multimercado é muito complicado você fazer esse tipo de afirmação, dado que cada produto tem uma história diferente. Mas, assim, o que a gente vinha observando é que, na média, a maior parte dos gestores vinham com uma exposição relativamente grande à Bolsa brasileira. Tá? Agora, não tem uma regra? Tipo, fundo multimercado pode ter no máximo, sei lá, 60% em ações. Não existe essa regra. Não existe. Cada um tem a sua regra ou nem internamente eles têm? Cada um tem a sua política de investimento, o que ele se propõe a fazer, entendeu? Então, assim, aí obviamente, normalmente o que a gente vê são as definições de limite máximo de exposição a risco que essa turma vai ter. Seja a volatilidade, seja a VaR, enfim, aí é uma discussão um pouco mais técnica, mas o fato é que não existe, por política, por regulamento, um limite de exposição à Bolsa que esses caras podem ter. E esses fundos de ações, todos têm, ou é só fundo multimercado que tem investimento no exterior? Eu pergunto isso só para saber se eles se adiantaram aí durante o carnaval, ou se tudo caiu na quarta. Tem fundo de ação que pode ter também, investimento no exterior. Mas a Bolsa lá fora caiu muito também, né? Então, assim, não acho que isso vai proteger. Só complementando aquela resposta que eu dei em relação ao plural FICFIA, né, o fundo da Magali e da Paula, a cota oficial ainda não saiu, mas só já dando um spoiler aí, eu vi a prévia hoje pela manhã e o fundo vai cair, obviamente, mas ele vai cair menos do que a Bolsa caiu ontem. Então a Bolsa caiu 7, ele vai cair um pouco menos. Mas aí depois eu acho que de repente vale até a pena marcar um papo com elas para elas entrarem um pouco no detalhe da carteira. Tá. O Marcos pergunta, a retomada do crescimento da Bolsa brasileira está atrelada necessariamente à questão do coronavírus? Eu acho que vai gerar um impacto. Tá? A questão é o quanto isso vai se transmitir para as empresas brasileiras. Eu acho importante dizer aqui, Denise, que é difícil essa mensuração, porque, como eu já disse, né, das empresas listadas, por exemplo, no Ibovespa, a gente que tem maior dependência é Vale, Suzano e CSN. Enfim, a gente tem todo o universo da Bolsa que não necessariamente tem uma dependência. Então, por mais que o coronavírus impacte a economia global, impacte na expectativa de PIB do mundo e do Brasil,
O quanto disso vai cair para as empresas que estão listadas em bolsa é marginal, talvez seja até bem pequeno e reduzido. Tá? Então, sim, vai ter um impacto, mas eu não acho que quando chegar realmente para as empresas brasileiras vai ser um impacto bastante reduzido. E nada impede, tá, que, como eu já disse, o mercado ele sempre tenta antecipar fatos. Então, por exemplo, a gente sabe que a Vale vai ser impactada. Só que aí, em algum momento, a gente tem um anúncio da China que vai incentivar ali que a China compre minério brasileiro. Isso já pode mudar completamente ali como um gestor, um investidor vai estar olhando o Vale. Então, depende muito. Existe impacto, esse impacto já está sendo precificado e mais do que o impacto, a sua imprevisibilidade. À medida que o investidor, né, o mercado sempre quer estar um passo à frente. À medida que o investidor vai tendo informações, ele vai se sentindo mais confortável, mesmo que as notícias sejam negativas, se ele tem maior previsibilidade, ele vai reagir positivamente. Eu acho que a gente não pode esquecer que a economia brasileira é uma das economias mais fechadas do mundo, né? Então, também, obviamente, vai ter um impacto, mas esse impacto tende a ser limitado aqui na atividade real. O mercado já precifica o negócio, né? Acho que naquela linha do que a gente veio falando desde o início aqui da nossa gravação, deu uma panicada, mas é normal, provavelmente a gente vai ver uma acalmada aí nos próximos dias. Uma outra coisa, acho que é isso. E assim, Denise, só complementando, acho que assim, dado, claro, as devidas proporções, mas eu consigo enxergar muito esse momento de coronavírus em questões comportamentais, tá? Com o que aconteceu na crise do subprime. Tá? O que aconteceu em 2008? Todas as bolsas globais caíram, tá? Mas à medida que o cenário foi se estabilizando, o investidor foi retomando a confiança, em 2009 a bolsa brasileira foi considerada a melhor bolsa do mundo. Então eu vejo muitas condições disso se repetir agora, dado o cenário Brasil, dado essa mudança, digamos assim, essa posição em relação a ciclos econômicos. O Brasil está na contramão do mundo, enquanto o Brasil está no início de ciclo de crescimento, o mundo está, quem sabe, num fim, né, de ciclo sobre crescimento econômico. Então, eu vejo que, com o tempo, né, claro que, dadas as devidas proporções, eu vejo que o mercado brasileiro ele pode se expor a essa mesma situação. Cai tudo, mas quando o investidor voltar a olhar para o mercado de ações global, com certeza o Brasil ali vai ser uma das primeiras opções. E uma coisa que eu acho que pode ser um gatilho para a Bolsa brasileira começar a retomar é a agenda de reforma macro aqui avançar, né? Porque, assim, esse evento do coronavírus é um negócio externo, é um negócio exógeno, né? A gente não tem absolutamente nada que a gente possa fazer. Obviamente a economia brasileira vai ser afetada, a gente não sabe até que ponto, mas a gente não pode esquecer que a gente tem os nossos próprios desafios aqui para a gente avançar. O ano passado, né, foi muito em função aí da reforma da Previdência, avançamos com isso e agora tem o próximo. Eu acho que a continuidade dessa agenda de reformas aqui local, pelo menos vai blindar um pouco o nosso mercado desses eventos aí externos. Talvez esse seja uma coisa que precise ser acompanhada. Se isso aí evoluir bem, pode ser já um indicativo de que possa ser um momento para ter essa reversão aqui na Bolsa brasileira. Isso é um ponto bastante interessante. Então, a gente não pode esquecer dos nossos problemas internos. Porque assim, na falta dessas notícias também, isso acaba impactando, porque o investidor aqui ele não tem um balizamento, ele não tem nada que me justifique comprar bolsa agora, olhando para o cenário interno. Então eu acabo focando 100% no noticiário internacional. E o Estadão também traz uma matéria com Mendonça de Barros e ele fala, a agenda de reformas me assusta mais do que o coronavírus. Pois é. Exato, então é exatamente esse ponto que você falou aí. O Jurandir Macedo, que é nosso consultor aqui em Educação Financeira, escreveu uma frase curiosa aqui. Se uma faca está caindo, não tente pegar antes de chegar ao chão. É isso aí. Exatamente. O Danton escreveu só assim, Santos Brasil... A empresa de portos, né? Então é um setor também, obrigado pela lembrança, deve ser impactado, né? Em relação, é um setor ali, são empresas que vão ser influenciadas pela atividade global. Então é um setor aí a ser evitado. O Dalton também lá embaixo perguntava da Santos Brasil, também já fica respondido. Dalton, Alexandre diz, Felipe manda muito bem. Obrigado. Itaúsa é mais conservadora em uma carteira do setor financeiro? Sim, acredito que sim. Dado aí a atratividade do preço, você vai estar exposto a Itaú, né, a maior parcela, e também ela tem uma diversificação em outras empresas. É bem pequena a exposição, mas ele tem, por exemplo, em Duratex, em Alpargatas, então acaba sendo sim uma opção conservadora.
O Edu diz, Felipe, o setor elétrico está bem estável. Acredito que para obter melhores dividendos temos boas oportunidades. Sim, exatamente. Acho que é bem nisso e de aproveitar desses momentos de instabilidade. Quem gosta de boas empresas, com cases bem consolidados, aquela coisa, né? Você não vai deixar de consumir energia elétrica, né, ou tentar economizar por conta de um vírus lá fora. Então, são setores que acabam sendo um pouco mais blindados num primeiro momento. Então, eles acabam servindo como porto seguro, aí, como rota de fuga dos investidores que estão mais assustados. A Sandy diz, para quem está posicionado em ações mais voláteis, o momento é de aguardar? Sim, depende. Ela está posicionada em ações mais voláteis com visão de longo prazo ou curto prazo? Tá? Longo prazo é aguardar, não tem muito o que fazer. Agora, se for curto prazo, é uma boa hora dela rever a estratégia, determinar o quanto que ela estaria disponível ali para ter um prejuízo se ele acontecer. Eu acho que é a hora do investidor entender se ele é investidor mesmo ou se ele é um especulador, entendeu? Se ele for um investidor de longo prazo, eu acho que tem que esperar. É um momento de reflexão. Muito importante aí para todos. O Paulo fez uma pergunta bem específica, não sei se dá para você responder, Felipe, mas bom dia, as ações das empresas como Petrobras e Gol caíram na Bolsa. Qual a expectativa de recuperação dessas empresas? Não tem. Elas caíram muito porque o cenário está completamente instável, né? Foi o que eu disse aqui no início da nossa live. Setor aéreo, empresas ligadas a commodities, turismo, né? Empresas portuárias são as empresas que mais sofrerão aí no curto prazo, mas vão ser aquelas empresas que o investidor deve tê-las no radar, tá? Porque maior volatilidade, né? Essas empresas tendem a ter um movimento mais exagerado, o mercado sempre exagera, então, por consequência, podem nos dar aí as melhores oportunidades à frente num cenário um pouco mais tranquilo. Roque Paro descreve assim, lembrando que a Apoama Investimentos é o escritório da Genial Investimentos em Salvador. Estamos sempre à disposição. Roque Paro. Viva Salvador, adoro. Marcelo faz uma pergunta, vocês já meio que responderam aqui, mas fazer aqui só para registrar. Podemos estar em uma nova oportunidade de entrar novamente na Bolsa depois de altas expressivas ou de quedas, né, expressivas, imagino? Sim, as oportunidades vão surgir, já estão surgindo, mas paciência e parcimônia aí na hora de fazer esses novos aportes, sempre estando preparado, né, e sabendo que novas quedas podem acontecer à frente. E o Smart Money coloca aqui, a BEV está caindo 7% agora. Então, gente, não foi lá a recepção, mas também saiu o balanço logo num dia tão fervilhante, né? Meninos, alguma coisa pra gente acrescentar Não, aqui? acho que a gente falou bastante, né? Falamos tudo. Falamos tudo. Agradeço muito a presença de vocês. Esse aqui é meu colega Pedro Padilha, que é head da seleção de fundos aqui da casa, estrategista Felipe Vilegas, que está sempre aqui com a gente. Então, fazendo últimas observações aqui. Gente, quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal agora, clique no sininho para receber as notificações.